Senhor! Como vai? Eu me encontro bem, me encontro feliz. Toda vez que eu gravo o vídeo, me encontro muito feliz por poder compartilhar conhecimento. E nesse vídeo não é diferente. Eu quero, mais uma vez, agradecer você que tem me acompanhado, você que já tem um tempo, você que já assistiu todos os vídeos, você também que está assistindo esse pela primeira vez, está me conhecendo pela primeira vez. Que você possa se inscrever no meu canal, ativar as notificações e também dar o seu like, ok? Seja bem-vindo no meu canal. Vamos lá compartilhar a palavra de Deus? Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo ele escreve essa carta aqui, de grande importância, o que eu vou estar falando agora, Paulo estava preso pelo imperador Nero. Nero ele fez de tudo para tentar impedir a expansão do evangelho, a expansão das boas novas da salvação. E como consequência desse impedimento, Paulo, ele é preso em Roma. Só que quando a gente observa aqui tudo que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, você não vai observar nenhuma expressão de Paulo de tristeza, de melancolia, não, de querer murmurar contra Deus, não. Você não vai encontrar dentro das cartas que Paulo escreve a Timóteo. Muito pelo contrário, dentro dessas cartas que Paulo escreve a Timóteo, você vai encontrar uma única palavra: perseverança. O apóstolo Paulo, ele vai usar essas cartas para ensinar ao jovem pastor Timóteo a ser uma pessoa perseverante. Perseverante quando? Perseverante em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio às perseguições, às lutas. E é exatamente essa característica da carta, da primeira e da segunda carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo. E aí, quando a gente leu aqui no capítulo 2, do primeiro versículo, ele vai dizer, de uma forma não muito diferente do que eu estou falando, ele vai dizer: Tu, pois, meu filho, filho como? Filho espiritual, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo ele fala para Timóteo aqui é de que a força dele vem do próprio Jesus. E Paulo, agora na cadeia, ele não vai esconder para Timóteo a necessidade desse fortalecimento na pessoa do Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo, ele só está escrevendo essa carta aqui com essa postura, com essas palavras, com essa convicção da fé dele, justamente porque todo o seu ministério ele se fortificou no próprio Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo: E o que de mim, olha só, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então o apóstolo Paulo, mesmo na cadeia, aquela cadeia não era impedimento, ele estava agora ensinando a Timóteo, falando: Timóteo, tudo que você aprendeu de mim, tudo que você também testemunhou de pessoas idôneas, tudo que você ouviu de pessoas com bom testemunho, você pega esse aprendizado e confia, ou seja, passa para homens fiéis. Em outras palavras, ele está dizendo para que essas mesmas pessoas deem continuidade nas coisas certas. Aí ele vai dizer assim: confia, tudo que você aprendeu de bom, confia a homens fiéis. Aí ele vai dizer que sejam idôneos
para também ensinarem a outros. O apóstolo Paulo, como um bom apóstolo, como um bom pai espiritual, ele está preparando Timóteo aqui justamente o quê? Para ser um bom líder, para ser um bom servo, um bom pastor, mesmo em meio às adversidades. Versículo 3, o apóstolo Paulo falando para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Agora dá uma olhadinha a forma que Paulo ele fala aqui nesse versículo 3, que Paulo não está escondendo de Timóteo de que servir a Deus pagaria um preço, um sofrimento para ser fiel e idôneo. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, sofre, pois, comigo. Ele estava sofrendo ali naquela cadeia de Roma, estava. E aí ele começa a preparar Timóteo, falando, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele estava moldando ali. É claro que quem ia moldar o caráter de Timóteo não era o apóstolo Paulo. Os ensinamentos do apóstolo Paulo, que eram todos focados na doutrina, na sã doutrina, nas palavras de Jesus, aquilo já tinha moldado o próprio caráter de Timóteo. Só que Timóteo agora ele iria enfrentar uma liderança, ele iria assumir liderança pastoral, e ele precisava de homens de confiança ao redor dele. E mais do que isso, ele precisava entender de que o ministério pastoral não era mel, não era água com açúcar, não seria oba-oba, muito pelo contrário, ele sofreria aflições. Mas Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que eu enfrentei, eu sofri, sabendo que eu não estava sofrendo sozinho, eu estava sofrendo juntamente com Jesus, e aí ele diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, olha só como é que ele fala para Timóteo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Paulo está dizendo, você agora que vai guerrear, agora que você é um soldado do exército de Jesus Cristo, na qualidade de liderança, de pastorear vidas, você não pode se embaraçar. Nenhum soldado, ninguém, toda aquela pessoa que levanta a mão, recebe Jesus como Senhor, como Salvador, entrega a sua vida a Jesus, deixa o pecado, abandona a prática do pecado, se arrepende, ela não pode mais se embaraçar com as coisas deste mundo. E aí Paulo fala, ninguém que milita, ou seja, agora você está o quê? Militando como um bom soldado, guerreando para poder entrar no céu, na eternidade. E você não pode se embaraçar com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, amados, nós estamos numa guerra. O próprio Jesus, uma certa feita, falou que não veio para trazer paz, mas ele veio trazer espada, ele veio trazer guerra. Nós estamos guerreando. A nossa vida é uma batalha. E Paulo aqui, ele não está enganando a Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, você precisa guerrear, mas guerrear sem se embaraçar com as coisas desta vida. Por quê? Porque agora nós vivemos num ambiente onde nós sabemos a quem nós servimos e o mundo não pode nos desviar do alvo que é Jesus. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha só que coisa séria. O apóstolo Paulo está dizendo que até para guerrear, você tem que guerrear, militar, lutar de forma legítima, verdadeira, porque senão não é coroado. Olha que coisa gloriosa, queridos. O apóstolo Paulo falando, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então não adianta dizer que está servindo Jesus, ai que luta, que batalha, mas está se embaraçando com as coisas deste mundo, está se embaraçando com as coisas dessa vida, e é por isso que está passando provas, porque você passar lutas, você passar provas, porque está fazendo a vontade de Deus, é completamente diferente.
Mas quando você está passando luta, você está passando provas, mas porque se embaraçou com coisas deste mundo, aí, queridos, não tem coroa, não tem recompensa. O Paulo está dizendo, ó, se alguém está militando, só vai ser coroado se militar legitimamente. Em outras palavras, de verdade. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ou seja, você renunciou à prática do pecado, você arrependeu, você abandonou a velha vida do pecado, do mundo das drogas, da prostituição, da mentira, entre tantas outras coisas. Você se arrependeu, recebeu Jesus, está militando, guerreando, sendo um servo fiel ali dia e noite, servindo a Deus, testemunhando, dando um bom testemunho de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Aquele lavrador que trabalha honestamente, justamente, esse é o primeiro a gozar dos frutos. Você vai ser coroado, você vai receber a vitória. Por quê? Porque você não abriu mão da tua vida com Deus. Mas quando a pessoa se embaraça com as coisas neste mundo e quer servir, não tem como servir a Deus e se embaraçar com as coisas deste mundo, não tem como compactuar. Por isso que Paulo, ele vai dizer aqui, nós precisamos escolher se queremos militar, se queremos de forma verdadeira guerrear, lutar para poder entrar no reino de Deus, entrar nas mansões celestiais, ou quero fazer a vontade do mundo. Eu quero pular para o versículo 10, que diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Olha que amor do apóstolo Paulo, preso na cadeia em Roma, e ele sofrendo por amor dos escolhidos, para que também alcance salvação. Paulo, ele estava ali preso, ele sabia que ele estava militando legitimamente, e agora ele estava orientando o filho Timóteo, o filho espiritual, a perseverar, a guerrear, a militar legitimamente, para que naquele grande dia chega lá, não ter o quê? Lutado em vão. Quantas pessoas estão lutando em vão, porque estão guerreando, mas estão se embaraçando com as coisas desta vida. Mas o Paulo aqui nos próximos versículos, quando nós formos agora terminar o vídeo, nós vamos ver que ele vai dizer que Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Não tem como, querido, não tem como. O nosso foco, o nosso alvo é Jesus Cristo. Observa no versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, com Jesus, também com Ele viveremos. Qual é a condição? Morrer. Morrer para a velha criatura, para a natureza antiga, para o pecado, para a mentira, para a prostituição, para o roubo, para um leque de pecado. Tantas coisas ruins que a pessoa fazia, agora ela abre mão. Então ela o quê? Morre com Cristo. A proposta é que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Jesus não carregou a cruz? Ele não entrou na via dolorosa? Ele não foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou? Você quer ser exaltada? Você quer ser exaltado? Você quer também receber a glorificação do seu corpo? Você quer entrar nas mansões celestiais, receber a salvação? Então, eu e você precisamos passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. Jesus carregou a cruz, nós carregamos a nossa cruz. Jesus passou pela via dolorosa, nós estamos passando pela via dolorosa. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 2. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Nós estamos militando, estamos sofrendo, estamos pagando um preço, negando a nossa própria vontade, negando o mundo. Por quê? Porque não queremos mais servir ao pecado, não queremos viver mais debaixo da prática do pecado. E qual é a recompensa? Com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. A condição é essa. Se eu aceitar, eu negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e seguir, e eu sei que a trilha que Jesus passou foi uma trilha dolorosa, eu reinarei
nós reinaremos com ele na glória. Tem recompensa, tudo vai passar. Mas se o negarmos, versículo 12, também ele nos negará. Ele é tão fiel que ele não pode abrir mão da sua própria verdade. Olha o que diz o versículo 13. Se formos infiéis, como assim, Marlene? Dizendo que ama, mas acaba se embaraçando com as coisas deste mundo. Dizendo que quer servir a Jesus, mas na verdade não está guerreando legitimamente. Agrada ao mundo, né? Quer agradar gregos e troianos. Não tem como agradar gregos e troianos. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Se formos infiéis, no versículo 13, ele permanece fiel. Olha quantas pessoas interpretam esse texto de forma errada. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não de me abençoar na minha infidelidade, não. Ele vai permanecer fiel. Porque se a palavra diz que nós sofreremos juízos, quem for infiel sofrerá juízo, ele não tem como mudar a palavra dele. Então, por isso que o texto vai dizer, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, a sua palavra permanece fiel. E se ele diz que quem é infiel, quem rejeita, quem não acredita, quem resiste à palavra dele, sofrerá juízo. Juízo de condenação. Mas por que, Marlene, ele não vai permanecer fiel? Sim, ele vai permanecer fiel com a palavra. E qual é a fidelidade? Que aquele que foi infiel sofrerá juízo. Ele não pode mudar para agradar ninguém. Então, o que Paulo está falando aqui a Timóteo? Paulo está ensinando a esse jovem Timóteo e mostrando que a vida pastoral, a vida de liderança, a vida de servo de Deus, você pode ser um membro sem ter cargo nenhum na igreja, mas se você abriu mão do mundo, da velha prática do pecado, se você falou que quer servir a Jesus, então a palavra de Paulo é para você, está dizendo, tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É em Jesus que você vai receber força, é em Jesus que você vai resistir o cigarro, as drogas, a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, o furto. É em Jesus Cristo que você vai resistir. E Paulo, ele fecha dizendo, você sendo fiel, você vai ter sofrimentos, você vai ter alegrias, você vai carregar uma cruz, a cruz é sua, não adianta dividir o peso com ninguém, você vai passar pela via dolorosa, mas com Cristo reinaremos. Continua fiel até o final, não abra mão da sua fidelidade. Por maior riqueza que te ofereçam neste mundo, o pecado pode ser bom, o pecado pode ser belo, mas a consequência ela é trágica. Que nós possamos nos apropriar, que essa verdade que Paulo, mesmo na cadeia, no finalzinho do seu ministério, ele escreve a Timóteo, que a gente venha pegar para nós, cada um que está ouvindo agora esse vídeo, possa se apropriar e dizer, eu busco em Jesus a força que eu preciso para perseverar até o final. Não seja infiel, porque se você for infiel, se você negar a palavra, se você negar a fé, se você negar a palavra que Jesus já falou que é esse caminho para você ser salvo, Jesus ele vai continuar fiel e ele vai ter que derramar o justo juízo sobre a sua vida. Então, resista ao pecado, resista ao mundo, seja fiel, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.